Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos dar continuidade hoje ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, com mais uma carta de Paulo, dia 20 de outubro. Queremos estudar a carta de 1 Tessalonicenses, ou a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos juntos. Iniciando pela introdução, a carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta direcionada à igreja de Tessalônica. Possui 5 capítulos, foi escrita por Paulo e tem como tema do livro a segunda vinda de Jesus e os acontecimentos que vão anteceder a sua volta. Ela teria sido escrita durante a segunda viagem missionária de Paulo, entre 50 e 51 depois de Cristo. E amar uns aos outros, cuidar dos próprios negócios, abster-se das imoralidades e evitar o pecado é um dos principais ensinos de Paulo nesta carta. Não há advertências no sentido diferente das outras cartas de Paulo, pois nessa ele não repreende. Paulo somente faz elogios e a admiração aos cristãos de Tessalônica fica notória. A intenção de Paulo é ensinar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, a cidade de Tessalônica era uma cidade populosa, era um centro comercial muito importante, capital da Macedônia e era a cidade mais próspera na Grécia antiga. Mas as pessoas estavam pensando que Jesus já ia voltar e por isso era necessário ensinar que não era exatamente do modo que as pessoas pensavam que iria necessariamente acontecer. Um resumo da carta, introdução e elogios no capítulo 1, como a igreja foi organizada e o relatório de Timóteo nos capítulos 2 e 3, e exortações práticas nos capítulos 4 e 5. Paulo então esteve em Tessalônica em sua segunda viagem missionária e Tessalônica era a capital da Macedônia, como nós já dissemos, mas era uma província romana. Ela foi escrita por volta do ano 50, como vimos, e por causa da fuga apressada de Paulo de Tessalônica, a igreja ficou sem alicerces dos ensinamentos cristãos. Paulo escreve a carta preocupado com a nova igreja. Lembrando sempre do vídeo do The Bible Project, que traz a divisão de uma forma panorâmica de todos os livros da Bíblia. Nós temos essa divisão também aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Alguns assuntos importantes como santidade, amor, esperança futura estão contemplados nesta carta. Basicamente, a divisão vai se dar em duas partes. Os capítulos 1 a 3, nós temos a parte um pouco mais introdutória, um pouco mais doutrinária, apesar de não existir advertências, e os capítulos 4 e 5 reúnem aquilo que está composto na segunda parte, que diz mais respeito a aspectos práticos da vida cristã. Vale a pena assistir o vídeo. E agora, sem mais delongas, vamos diretamente para esta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Para muitos, foi a primeira carta escrita por Paulo, né? Para outros nem tanto, teria sido Gálatas, mas aqui está a maioria dos comentaristas, dos teólogos, dos especialistas na Bíblia. Vamos à leitura do capítulo 1, que temos como destaques o prefácio e saudação e a ação de graças. Capítulo 1, que é mais curto, são apenas 10 versículos, e na Nova Almeida atualizada nós lemos assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm.
da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aqui a leitura do capítulo 1, um capítulo repleto de elogios, um capítulo mais curto, que normalmente Paulo traz nas suas cartas o prefácio e a saudação. E podemos tirar uma lição aqui, né? Especialmente extraída ali do versículo 8, quando Paulo diz assim: porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Quer dizer, Paulo, Silas, Timóteo, né, que foram os escritores desta carta, eles estavam em missão, eles estavam testemunhando, eles estavam pregando o evangelho. Mas os cristãos de Tessalônica foram tão felizes, foram tão práticos, colocaram a sua fé em prática de uma forma tão bem feita, que a fé deles repercutiu não apenas na Macedônia, não apenas na Acaia, mas em toda a região. E eles nem precisaram pregar, porque as pessoas já estavam sendo convertidas. Vamos ao capítulo 2. Capítulo 2, onde nós temos como destaques o trabalho de Paulo em Tessalônica, a perseguição por causa do evangelho e o interesse de Paulo pelos tessalonicenses. Vamos à leitura dos 20 versículos, e diz assim: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos,
exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra de humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Até aqui a leitura do capítulo 2. No capítulo 2 podemos destacar aí muitas coisas importantes no trabalho de Paulo em Tessalônica. Paulo vai dizer no versículo 4 que ele foi aprovado por Deus, ele e seus companheiros, Silas, Timóteo, a ponto de ele nos confiar o evangelho, diz Paulo. E assim, não era falado aquilo que as pessoas queriam ouvir muitas vezes, porque Paulo e os seus companheiros não estavam lá para isso. Eles estavam lá, pelo contrário, para pregar a palavra de Deus. Eles não buscavam bajulação. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos, diz Paulo. Quer dizer, eles podiam pegar mais pesado com os tessalonicenses, mas não fizeram isso, foram carinhosos com eles. E ele diz, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, de como, trabalhando de noite e de dia, nós fizemos para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamando a vocês o Evangelho de Deus. Sabemos que Paulo, ele trabalhava como um artesão, ele confeccionava tendas. Há quem até mesmo apelide hoje ministérios onde não há salário pastoral como o ministério de tendas, por conta exatamente deste ofício que sustentou o apóstolo Paulo. Mas, em outra passagem, Paulo vai dizer: o trabalhador é digno de seu salário, e os obreiros do Senhor também devem receber, para que possam ter o seu sustento. Então, tanto um ministério como o outro é possível, um não anula o outro, mas sabemos que um ministério mais dedicado acaba sendo necessário muitas vezes, e por isso não é possível ter ministério de tendas em todas as oportunidades ou em todos os contextos. Paulo vai dizer: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, mas como palavra de Deus. E isso é sempre importante que a gente lembre. Quando tiver alguém lendo as Sagradas Escrituras no culto, quando tiver a palavra sendo pregada no púlpito, nós não podemos pensar isso é uma palavra humana, mas é palavra de Deus. E por fim, Paulo vai se interessar pelos Tessalonicenses, vai dizer que gostaria que ele pudesse estar com eles por mais vezes, e ele vai dizer assim: por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, porém Satanás nos barrou o caminho. Quer dizer, nem sempre é possível fazer aquilo que desejamos.
Vamos ao capítulo 3, onde nós temos as boas notícias trazidas por Timóteo e Paulo orando pelos Tessalonicenses. Vamos à leitura destes 13 versículos. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor, pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês, diante do nosso Deus? Oramos noite e dia com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho, para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros, e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Eis a leitura do capítulo 3, onde Paulo não vai poder ir até os Tessalonicenses, mas vai enviar Timóteo, e ele vai receber boas notícias. E Paulo vai estar sempre em oração pelos seus irmãos daquela localidade. Vamos ao capítulo 4, onde nós temos 3 destaques. A vida que agrada a Deus, exortação ao amor fraternal e a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Aqui talvez tenhamos o ponto nevrálgico, o ponto alto da carta aos Tessalonicenses, aquele que é mais lembrado. Vamos à leitura. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a fé, trará na companhia dele os que dormem.
E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Eis a leitura do capítulo 4, onde nós temos Paulo ressaltando qual é a vida que agrada a Deus, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Uma exortação ao amor fraternal, e Paulo vai até dizer, vocês já estão fazendo isso em relação aos irmãos lá da Macedônia, mas que possamos exortar vocês a que progridam cada vez mais. E a situação dos mortos em Cristo é uma situação que nós vamos ver aqui como um sono, mas que essas pessoas que morreram em Cristo e ressuscitarão para a vida, elas irão acordar deste sono. Vamos ao capítulo 5, que é o capítulo que conclui esta primeira carta aos Tessalonicenses, onde nós temos como destaques: a vinda do Senhor é certa e repentina, a necessidade de vigilância, conselhos finais, saudações e bênçãos. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os acompanhe de surpresa, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também os fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. E assim nós concluímos a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses.
No capítulo 5, vemos que o dia do Senhor virá como ladrão, então ninguém pode adivinhar que dia será esse. E nós devemos viver como se ele não viesse, por um lado, e devemos viver como se ele viesse o mais breve possível, por outro. Como se ele não viesse, porque nós não podemos largar tudo o que estamos fazendo aqui e esperar Jesus voltar, sem fazer nada, de braços cruzados. Precisamos viver como se Jesus não viesse, no sentido de que muitas coisas vão depender das nossas ações, das nossas atitudes. Claro, não a nossa própria salvação, né? Porque nós não temos essa capacidade. Somos filhos da luz e não da escuridão, vai dizer Paulo. Somos sóbrios e não embriagados. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Os que vivem de forma desordenada não devem ser julgados, não devem ser colocados na fogueira, mas devem ser admoestados com amor, com carinho, assim como Paulo se achegou à igreja de Tessalônica. E aí, no final, nós temos saudações e bênçãos. Retomando os ensinamentos, podemos perceber que é uma carta que não traz assim tantos ensinamentos no sentido doutrinário. Essa carta ela vai falar mais de como nós podemos nos preparar para a vinda de Cristo, ou seja, vigiando e orando. A oração é algo muito importante, especialmente em 1 Tessalonicenses 5,17, que vai falar: orai sem cessar. Precisamos estar em contato com Deus. Mas eu destaco de uma forma final, neste nosso estudo, aquele trecho do capítulo 5 em que Paulo diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mesmo das coisas difíceis, das coisas ruins, dos sofrimentos, porque é isso que vai nos ajudar a sermos melhores pessoas, melhores cristãos, melhores irmãos, melhores pais, melhores maridos, melhores amigos. Sem dúvida nenhuma, é isso que vai nos ajudar a que possamos ser gratos por tudo, mesmo para aqueles dias difíceis. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com o estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.